no capítulo 6. Versículo 4. Efésios capítulo 6, versículo 4. Hoje é Dia dos Pais e nós gostaríamos de não só honrar você nesse dia e homenagear você neste dia, mas também trazer da parte de Deus uma reflexão sobre a importância dos pais na construção da família, na edificação espiritual dos filhos. E esse texto é o texto clássico da Bíblia sobre o assunto no Novo Testamento. E o apóstolo Paulo escreve assim: vós pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Não há sombra de dúvidas de que a paternidade é a missão mais nobre, mais altaneira, mais sublime que Deus concedeu ao homem. Mas não apenas a mais sublime, mas também a mais árdua. Temos encontrado homens que granjearam fortunas, que amealharam riquezas, que tornaram o seu nome notório na história, que levantaram troféus, que ostentaram medalhas de honra ao mérito, que lideraram exércitos, que influenciaram nações pelo seu poder, mas que sofreram acachapantes derrotas dentro de casa. É mais fácil ser um herói fora dos portões do que um pai exemplar dentro do lar. É mais fácil fazer dobrar diante da sua bravura os inimigos que conquistar o respeito dos filhos. É mais fácil ser reconhecido pelos de fora do que ser respeitado pelos de dentro de casa. A Bíblia retrata isso de maneira eloquente. Quando encontramos homens da mais alta reputação moral, até espiritual, mas que não lograram êxito na criação dos filhos. E eu passo a citar alguns deles, como Samuel. Meus irmãos, Samuel foi o maior personagem do seu tempo. Ele ocupa a tríplice função em Israel. Ele é juiz, é uma posição política. Ele é um profeta, ele é um mensageiro de Deus. Ele é um sacerdote que representa o povo diante de Deus. E ele começa o seu ministério ainda jovem. Encerra a sua carreira já com seus cabelos encanecidos. E ele relata diante da nação a sua probidade, a sua integridade, a sua lisura. Um homem que caminha longos anos na liderança sem deixar nenhuma mancha, nenhuma mácula em seu caráter, em sua conduta. Jamais sequer lançando mão de um bezerro sequer daquilo que era alheio. Um homem honesto. Mas diz a Bíblia que seus filhos não eram do mesmo estofo moral dele. Entregaram-se à avareza, ao suborno, perverter o direito. Logrou pleno êxito fora dos portões, mas sofreu derrotas amargas dentro do lar. Poderíamos citar o exemplo de Davi. Que homem fantástico. A Bíblia chega a mencionar que ele era o homem segundo o coração de Deus. O homem que alargou as fronteiras de Israel. Um homem que triunfou sobre os inimigos de Israel. Um homem que amava a Deus de todo o seu coração. Mas um homem que não teve habilidade
para criar os filhos. E ele enfrenta as mais amargas derrotas dentro de casa, a ponto do seu filho mais velho, Aminon, violentar sexualmente a sua irmã Tamar. E ele nem exorta Aminon e nem consola Tamar. A ponto do irmão de Tamar, Absalão, dar todas as evidências do seu ódio contra Aminon, tramar e executar o assassinato de seu irmão Aminon, tendo Davi sido um pai passivo e covarde, para confrontar o seu filho Absalão. E então, Davi entrega o seu filho Aminon à própria morte. Davi persegue Absalão, ele tem que fugir de Israel, e esse imbróglio familiar dura 11 anos. E Davi não foi capaz de dialogar com o filho, de perdoar o filho, de restaurar a relação com o filho, a ponto de um dia o filho dizer: eu prefiro que o senhor me mate, mas fale comigo. 11 anos de silêncio, após o que Absalão não quer mais dialogar com o pai, não quer mais o perdão do pai, ele quer tomar o trono do pai e matar o pai, e nessa empreitada, Absalão é assassinado pelo general de Davi. Mais tarde, Salomão assume o governo, e ele manda matar o seu irmão Adonias, e Davi colhe amargas derrotas dentro de casa, mesmo sendo um grande herói fora dos portões. Poderíamos lembrar de Efraim, neto de Jacó, filho de José, duplamente frutífero. Diz a Escritura que seus filhos, Ezer e Eliade, foram flagrados roubando gado na cidade de Gate, e eles foram assassinados com a mão na botija do roubo. Gente de Deus, colhendo vitórias, derrotas tão amargas. Poderíamos fechar essa lista para não cansá-los com o rei Ezequias. A Bíblia diz que ele era um homem singular no seu tempo, ninguém foi semelhante a ele antes nem depois dele. Um homem que implementa uma reforma religiosa em Israel, um homem que experimenta um avivamento espiritual em Jerusalém, mas a Bíblia nos informa que o seu filho, Manassés, vai se tornar o maior monstro da história de Judá. Por causa dos seus pecados, Deus tomou a decisão de entregar o reino de Judá nas mãos dos caldeus, de maneira irremediável. Daí, irmãos, a importância de pararmos um pouquinho para pensar. Se esses homens de Deus, muito provavelmente melhores do que nós, enfrentaram situações tão dolorosas dentro de casa, precisamos nos acautelar e pedir graça a Deus para cumprirmos com fidelidade a mais nobre e a mais árdua missão, a missão de paternidade. Então, o texto nos mostra algumas verdades. Vejam vocês no verso 4 que diz: e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira. Mas no verso 1 está escrito: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. A palavra pais no verso 1 refere-se a pai e mãe. Os filhos precisam obedecer pai e mãe. Mas a palavra pais, no verso 4, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, não é mais pai e mãe. A palavra aqui não é uma palavra geral para pai e mãe, é especificamente para o pai, para o homem. Por quê? Porque quis Deus que o homem fosse o cabeça do seu lar, o líder da sua casa, o sacerdote do seu lar, e o responsável pela criação dos seus filhos. Parece-nos que a nossa geração está invertendo isso. Parece-nos que os homens contemporâneos estão delegando isso para a esposa,
para babá eletrônica, para creche, para a escola, para o Estado, quando na verdade o compromisso espiritual de criar os filhos é do homem, é do pai. Daí a tão grande responsabilidade. Eu sei que num mundo tão complexo quanto o nosso, onde tantos homens precisam sair de casa de madrugada, pegar 2, 3 conduções para ir para o trabalho e voltar de lá tarde, eu sei que diante da situação econômica tão complexa, onde tantos pais não têm a estrutura de dar as condições necessárias, precisa botar uma criança na creche, às vezes numa escola, e às vezes sai de casa quando as crianças estão dormindo e voltam para casa quando elas também já estão dormindo. Enfrentem muitas lutas para cumprir esse desiderato divino. Mas isso não nos isenta da responsabilidade da liderança espiritual da nossa casa e da formação moral e espiritual dos nossos filhos. Segundo ponto que eu chamo a sua atenção é que no regime pátria potestas, lá da época de Paulo, Paulo coloca limites nos pais. Naquela época, o regime pátria potestas dava ao pai o direito pleno sobre os filhos, de vida ou morte. E Paulo começa a sua epístola mostrando que os pais têm limites. Eles não têm todo o poder. Eles não têm toda a autoridade. E Paulo começa com um mandamento negativo: e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Não é porque você é pai que você pode fazer o que você quiser com seus filhos. E a pergunta é: quando é que um pai provoca os filhos a ira? Em primeiro lugar, quando o pai compara um filho com outro para enaltecer um e diminuir o outro. Os filhos não podem ser comparados. Como alguém já disse, os dedos da mesma mão são diferentes. Tem filho que basta você olhar e já entendeu a mensagem. Tem outro que você grita e ele não escuta. Se você pegar com a mesma força um e outro, você esmaga um e pega leve com o outro. Você pode requerer dos seus filhos o mesmo empenho, mas você não pode requerer deles o mesmo desempenho. Tem capacidades diferentes, tem talentos e dons diferentes. Por exemplo, às vezes estão na mesma escola, até na mesma classe. Um estuda a noite inteira ou a semana toda e tira 7 na prova, o outro não estudou nada e tirou 10. Você pode exigir o mesmo empenho, mas não o mesmo desempenho. Então, não compare os filhos, eles são únicos, eles são singulares. Segundo, quando é que um pai provoca um filho a ira? Quando um pai privilegia um, passando a ideia de que ama mais aquele filho do que aquele outro. Por exemplo, o erro de Jacó. Diz a Bíblia que ele amava mais a José do que os outros filhos. Mas como assim um pai pode amar mais um filho do que outro? Mas Jacó não apenas amou mais José do que os outros, não. Ele colocou um emblema, um símbolo, dando uma túnica de mangas compridas para o José. E aquela túnica deu o que falar. Gerou ódio, gerou ciúme, gerou disputa, malquerença. Eu conheço casos, pastor Ival, em que a coisa é tão grave que ia para a loja comprar um presente, comprava um presente de R$500 para um filho e um de R$50 para o outro. Um tênis de marca para um e um quichute, uma conga para o outro. Eu sei que quichute e conga só gente acima de 50, só que é. Então não trate os filhos de maneira desigual, no sentido de direitos, de amor, de prestígio.
Quando é que um pai provoca o filho à ira? Quando os pais não colocam limites na vida dos filhos. Nós vivemos numa sociedade complacente, concessiva, laça, frouxa, sem parâmetros, sem balizas, sem absolutos. Eu sei que isso não é fácil, mas todo filho precisa de limites. O que faz, o que não faz, o que pode e o que não pode. Aonde vai, com quem vai, o que faz, que hora sai de casa, que hora volta para casa. Quem são os amigos? Esta semana eu estava lendo uma matéria de uma pessoa aconselhando os pais a não levarem os filhos nas festas que a escola programava. Porque tinha ali bebedeira, tinha ali drogas, tinha ali promiscuidade. Não é porque uma programação é uma programação oficial da escola que você vai mandando os filhos, vai levando os filhos. É preciso saber, é preciso conhecer, é preciso entender. Os filhos precisam de proteção. Os filhos precisam saber o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que não deve, o que participa, o que não participa. Agora, isso custa caro. Porque nenhum filho gosta de receber um não. Vai fechar a cara, vai chorar, vai espernear, vai reclamar. Agora, eu nunca vi um filho cujos pais pegaram firme, que lá na frente, meu pai atrapalhou minha vida. Mas conheço tantos que choraram amargamente porque os pais não colocaram limites. Acho que alguns de vocês lembram da década de 80, virou filme o livro. Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada, prostituída. A mãe foi criada num regime mais rígido. E ela pensou, no dia que eu for mãe, eu não vou colocar limites para minha filha. Eu vou dar plena liberdade para ela fazer o que ela quiser fazer. E assim aconteceu. E com 13 anos a menina estava drogada. A menina estava prostituída. E a mãe, por não ter colocado limites, destruiu a vida da própria filha. Filhos precisam de disciplina, de limites. Mas de que maneira um pai pode provocar filhos a ir aos seus filhos? Sendo inconsistente. Exigindo dos filhos o que ele mesmo, pai, não pratica. Dizer, meu filho, você tem que ir para a igreja. E você, pai, vai? Não, não vou não, mas você vai. Albert Schweitzer disse certa feita, o exemplo não é uma forma de ensinar, é a única forma eficaz de ensinar. Os nossos filhos nos observam mais do que nos ouvem. Eles nos notam mais do que nos escutam. O nosso exemplo fala mais alto do que nossas palavras. Por exemplo, meu filho, você precisa ser verdadeiro, você precisa ser honesto. Ah, tá bom, papai. Aí o telefone toca. Fala que eu não estou, não. Cadê a coerência? Cadê a consistência? Há muitos filhos decepcionados porque não veem nos pais coerência. Isso provoca os filhos a ira. Então a primeira orientação que Paulo dá é negativa. Não provoque os seus filhos a ira. Agora notem vocês que o apóstolo Paulo ainda vai mencionar lá no capítulo Colossenses 3, 21, assim, pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Tem pai que irrita o filho. O menino fica desanimado. Por exemplo, o menino chega da escola todo feliz, tirou 9 na prova de matemática. Matemática é o terror das crianças, às vezes, né? Hoje com o Kumon já melhorou muito isso. Meu neto ainda não foi alfabetizado, já sabe fazer conta. Agora,
O pai, diante da empolgação da criança, tem 9 em matemática, e ele responde assim: quando você vai tirar 10, menino? Aí o menino se encolhe todo, frustrado. Falei: eu nunca vou conseguir agradar meu pai. Talvez o pai pudesse dizer: parabéns, meu filho, eu tenho certeza que na próxima você tira 10. O menino fica animado. Os pais precisam temperar disciplina com encorajamento, exortação com elogio. Filho que só recebe reprimenda fica com o coração quebrado, despreparado para a vida. Filho que só recebe elogio fica sem consistência granítica para enfrentar problema. É preciso equilibrar as duas coisas, para não provocar a ira, para não irritar os filhos, para eles não ficarem desanimados. Mas agora, vamos ver o aspecto positivo. Mas, olha a conjunção adversativa. Mas, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra criar é muito mais, meus irmãos, de dar casa, de dar cama, mesa, comida, escola e proteção. Tem muitos pais que gastam rios de dinheiro para dar o melhor, e glória a Deus por isso. Deu o melhor mesmo. Mas isso não é tudo. Talvez o principal nem seja isso. Se eu pudesse escutar os irmãos que estão aqui nesse auditório de cabelinhos brancos como os meus, a maioria de nós não nasceu num berço de ouro. A maioria de nós não estudou numa escola de ponta. A maioria de nós não tinha dinheiro para comprar livro. E sobrevivemos. Então criar é formar, é educar, é forjar um caráter, é construir valores morais absolutos, graníticos. É dizer: meu filho, eu vou investir em você. Eu quero que você seja um homem, eu quero que você seja uma mulher de honra, de valor. É fazer o que o Joquebede fez com Moisés, que na infância, passando pouco tempo com ele, deu tal formação ao menino, que quando ele foi para a corte do Egito, ele sabia o que era valor eterno e o que era valor temporal, e aquilo mudou o rumo da história dele, pelos valores que ele aprendeu dentro de casa. No mundo de mobilidade hoje, bendito seja Deus, os nossos filhos podem bater asas. Os nossos filhos saem para estudar, saem para trabalhar, saem para descobrir o mundo. Mas é necessário que primeiro eles sejam preparados dentro de casa, para não se perderem nos labirintos de tantas ideias. Criai-os. Mas Paulo diz: criai-os na disciplina. E aqui traz a ideia exatamente de limites, de orientações claras, sólidas, que não se abalam, valores eternos. E é preciso, por isso, acompanhar desde a infância. Alguém já disse que se você entregar uma criança até os 7 anos, depois pode fazer o que quiser. A base está lançada, o alicerce está feito, os valores foram plantados. Nós estamos vivendo também na época dos heróis imaginários dos filhos. Os heróis inexistentes, irreais. Homem-Aranha, Homem de Ferro, não sei mais o que, sei mais o que. E nós precisaríamos ter mais tempo e gastar mais tempo para mostrar para os nossos filhos verdadeiros heróis. Homens de Deus, mulheres de Deus, a quem eles devem e precisam imitar. Filhos precisam de limites. Filhos precisam saber: filhos, se você fizer isso, você vai receber a recompensa. Se você fizer aquilo outro, você vai receber
as reprimendas e as consequências. Portanto, o pai não pode premiar os filhos no erro, e os pais não podem deixar de estimular e encorajar os seus filhos no acerto. Saudades do tempo em que você ia para a escola, você respeitava o professor, você formava uma fila e cantava o hino nacional. Saudade do tempo em que nós tínhamos educação cívica, moral e cívica na escola. Você aprendia a ser cidadão e amar sua pátria. Hoje são os alunos que batem nos professores. Hoje, às vezes as escolas estão ensinando, dentre outras coisas, coisas que desconstroem a vida. Hoje, infelizmente, universidades das mais famosas e reconhecidas, transformando-se em cenário de drogas e prostituição. Por que não dizer de ideologias perniciosas? E se nós não lançarmos as bases dentro de casa, está provado aqui no Brasil que 50% dos jovens que entram nas universidades hoje estão se afastando da igreja e abandonando o evangelho. E muitos deles porque não receberam base dentro de casa. Criai-os na disciplina. Mas Paulo fecha e eu concluo. Criai-os na admoestação do Senhor. E essa palavra admoestação tem a ver com palavra. É o confronto noutético. É a conversa. Tem hora que não é conversa não. Eu sei que esse negócio hoje dá pano para manga, né? Mas uma chineladinha no lugar certo, com a dose certa, nunca fez mal para ninguém. A falta disso faz bastante mal. E nós temos que distinguir o que é rebeldia e o que é peraltice infantil. Por exemplo, domingo de manhã, você está todo mundo vestidinho, bonitinho para ir para a igreja. Aqui em Pinheiros, 7 horas da manhã no máximo, que 8 horas já tem que estar aqui dentro da igreja. Aí a mesa está posta, a criança vai pegar o copo de suco e derrama o copo de suco em cima da toalha. E derrama também em cima da roupinha. Pronto. O que você vai fazer? Isso aí não merece pegar um chinelinho e bater, não. Por favor. Não, isso é próprio de uma criança. Agora imagine outra cena. Botou a mesa, copo de suco, o menino pega o copo de suco, eu não tomo suco e pá, na mesa. Quebra o copo, bagunça a mesa toda. Aí tem que ter disciplina. Aí é rebeldia. E se você não disciplinar, ele vai fazer coisas piores amanhã. E se não aprendeu dentro de casa, vai aprender na rua, talvez um cacetete da polícia. Agora chega a hora que é a hora da conversa. E tem hora, e nós que somos filhos e também pais, nos lembramos de algumas cenas onde uma conversa, olho no olho, doeu mais do que a chibatada. Olho no olho, com amor, mas com firmeza. Aconselhamento noutético. Olha, filho, isso, e isso, e isso, e isso, e isso. É assim, filho, não é do outro jeito. É melhor uma coça do que um confronto desse. Mas tem hora que é hora da conversa. Nem toda hora é hora de você agir. Tem hora que é hora de você conversar, clarear. A pedagogia moderna acha que é só conversa. Tem hora que a conversa precisa de um pouquinho mais além. Com amor, com respeito, com dignidade. Pai não disciplina filho irado. Não descarregue em cima do filho a sua ira. Disciplina não é espancamento. A Bíblia proíbe espancamento, a Bíblia proíbe violência. Mas a Bíblia diz que porque Deus nos ama, Ele nos disciplina. Você não pega uma criança fazendo bagunça na rua e vai lá, vem cá menino, deixa eu dar uns tablefe aqui em você. Não, de jeito nenhum. Ele não é seu filho não. Você não tem essa autoridade não. Agora, se você é pai, se você ama,
E se o filho é rebelde, você faz igual Deus faz com a gente. Eu falei, vem cá, meu filho, vou dar uma disciplinadinha em você aqui. Vai doer, mas vai curar. Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que Deus nos ajude nesta manhã a compreendermos o valor que é a paternidade. Deixa eu fazer uma pergunta agora para os... Quem está solteiro aqui, é solteiro, não é nem pai nem mãe. Levanta a mão. Solteiro que não tem pai, não tem filhos ainda. Pode ficar com a mão levantada para eu entender. Obrigado. Deixa eu lhe dizer. Aurélio Agostinho, vulgo Santo Agostinho, disse assim: um pai educa os seus filhos 20 anos antes deles nascerem. Entenderam? Repito. Um pai educa os seus filhos 20 anos antes deles nascerem. O que ele quis dizer? Você já começou o seu ministério de paternidade. Porque amanhã seu filho vai perguntar assim para você: papai, como é que você era como filho? Ah, papai era dureza, papai era... papai fazia muita bagunça. Papai não respeitava pai e mãe. Eu dei fiz meu pai e minha mãe sofrerem muito. Ué, então por que você está pegando pesado comigo? Que história é essa? Comece a educar os seus filhos antes deles nascerem. E não desista deles, até você transmitir para ele os mesmos valores eternos que alcançaram o seu coração. Deus abençoe a você, pai. Que Deus abençoe seu coração. Que você seja um pai de valor, um pai segundo o coração de Deus. Amém. Vamos ficar de pé para nós cantarmos. Hoje os filhos e as mulheres vão pagar o almoço dos pais. É boa essa palavra. Não faça pergunta para os seus filhos na adolescência. O que você acha de mim? Fui perguntar isso para Mateus e Túlio. Mateus está aqui. Mateus diz: pai, o senhor é doido, mas é crente. Falei, estou bem, né? Se meu filho me vê como crente, está ótimo. Mas Túlio falou assim: não, pai, ou o senhor está irritado, ou eu irritando. Aí eu desmoronei. Mas graças a Deus, é aquilo que o pastor falou aqui, é a graça que opera na nossa família. Não existe família perfeita, pai perfeito, filho perfeito. Vamos cantar, né? Porque eu já estou pregando de novo.